Meu patrão me obrigou a casar com a filha feia dele sob ameaça de me demitir, só que depois do casamento, descobri que ela era bilionária e ele falido. Meu nome é Daniel Foster, tenho 28 anos, e nunca imaginei que minha vida se tornaria essa montanha-russa de emoções. Trabalho há 5 anos na Thompson Industries, uma empresa de componentes eletrônicos em Newark, New Jersey. Ou melhor, trabalhava. Porque depois do que aconteceu, nada mais é como era antes. Tudo começou em uma terça-feira comum, quando meu chefe, Richard Thompson, me chamou em sua sala com aquela expressão séria que todo funcionário teme. Pensei que seria sobre o projeto atrasado ou talvez uma bronca sobre os relatórios. Mas o que ele disse naquela sala mudou completamente o rumo da minha existência. Richard fechou a porta, ajeitou a gravata cara e me olhou com aqueles olhos frios de empresário calculista. Ele começou falando sobre lealdade, sobre como eu era um funcionário exemplar, dedicado, confiável. Senti um aperto no peito, aquele tipo de elogio que vem antes de uma bomba. E a bomba veio. Daniel, preciso que você case com minha filha, Margarete, ele disse, como quem pede para buscar um café. Fiquei paralisado, achando que era algum tipo de piada de mau gosto, mas a expressão dele era de pedra. Tentei rir, tentei desviar, mas Richard continuou. Ele explicou que Margarete, sua única filha, estava com 32 anos e nunca havia se casado. Segundo ele, a família pressionava, a sociedade julgava, e ele precisava resolver essa situação. O mais chocante veio em seguida: se você não aceitar, vou ter que dispensá-lo. A empresa está passando por reestruturação, e eu preciso de pessoas que sejam verdadeiramente leais à família Thompson. Meu sangue gelou. Demissão? Por não casar com alguém que eu nem conhecia direito? Eu tinha visto Margarete apenas 3 vezes em eventos da empresa. Ela era tímida, usava roupas largas e sem estilo, óculos enormes, cabelo sempre preso em um coque apertado. Não era feia, mas definitivamente não demonstrava nenhum interesse em aparência. E agora eu estava sendo chantageado para me tornar o marido dela. Richard viu minha hesitação e aumentou a pressão. Ele mencionou minha mãe doente, meu irmão mais novo na faculdade, as contas que eu ajudava a pagar. Ele sabia exatamente onde apertar. Pense bem, Daniel. Um casamento simples, uma aliança, e você mantém seu emprego, sua estabilidade. Margarete é uma boa moça, discreta, não vai te incomodar. Saí daquela sala tremendo, com a sensação de que minha vida tinha acabado de ser sequestrada. Passei 3 dias em agonia total. Conversei com amigos próximos, que acharam absurdo, mas ninguém tinha uma solução mágica. Eu não podia simplesmente largar o emprego, o mercado estava difícil, e minha família dependia da minha renda. Tentei falar com Margarete uma vez, em um encontro desconfortável que Richard organizou em um restaurante discreto. Ela mal olhava nos meus olhos, mexia na comida sem comer, e quando perguntei se ela realmente queria aquilo, ela apenas murmurou: "Meu pai acha que é o melhor." Não era uma resposta, era uma rendição. Percebi que ela estava tão presa quanto eu nessa armadilha criada por Richard. No final daquela semana horrível, aceitei. Não por querer, não por amor, não por nada romântico. Aceitei porque estava com medo, porque estava sendo coagido, porque sentia que não tinha escolha. Richard sorriu quando dei minha resposta, como se tivesse fechado um negócio lucrativo. E de certa forma, para ele, era exatamente isso. Marcamos o casamento para dali a 1 mês, uma cerimônia pequena e rápida em um cartório, sem festa, sem celebração. Apenas testemunhas, papéis e uma aliança que pesava como correntes. O dia do casamento foi um dos piores da minha vida. Vesti um terno que peguei emprestado do meu irmão. Margarete usava um vestido simples bege que parecia ter sido escolhido às pressas. Não houve beijo no altar, apenas um cumprimento formal. Richard estava presente com um sorriso satisfeito, e a mãe de Margarete, Ellen, chorava, mas não de alegria. Eram lágrimas estranhas, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Depois da cerimônia, fui para o apartamento que Margarete mantinha em Hoboken. Era um lugar modesto, móveis antigos, decoração inexistente. Ela me mostrou o quarto de hóspedes onde eu dormiria. "Não espero nada de você, Daniel", ela disse baixinho, evitando meu olhar. "Podemos viver cada um na sua, como colegas de apartamento." Aquilo deveria me aliviar, mas só me fez sentir pior. Eu tinha acabado de casar com uma estranha por pressão do chefe dela, e agora viveríamos como fantasmas sob o mesmo teto. As primeiras semanas foram extremamente estranhas. Margarete saía cedo, voltava tarde, e mal conversávamos. Ela trabalhava, segundo Richard, em projetos familiares, mas nunca deu detalhes. Eu continuava na Thompson Industries, agora com Richard me tratando com uma familiaridade incômoda, como se eu fosse realmente parte da família. Foi na 3ª semana de casamento que tudo começou a desmoronar. Eu estava em casa um sábado à tarde quando Margarete recebeu uma ligação. Ela estava na sala, e eu no quarto, mas ouvi partes da conversa porque ela falava alto, nervosa. "Não,
Papai, você não pode continuar pedindo isso, eu já fiz o que você queria. O Daniel não tem nada a ver com seus problemas financeiros. Fiquei atento. Problemas financeiros? Richard Thompson sempre ostentou riqueza, carros importados, roupas de grife. Quando Margaret desligou, fui até a sala. Ela estava com o rosto vermelho, claramente abalada. Está tudo bem? Perguntei, pela primeira vez genuinamente preocupado. Ela me olhou, e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos, cansaço profundo. Você não sabe de nada, não é? Ela perguntou, mais para si mesma do que para mim. Não sei do que, insisti. Margaret suspirou fundo, tirou os óculos e passou a mão no rosto. Sem os óculos, percebi que seus olhos eram bonitos, expressivos. Meu pai está falido, Daniel. A Thompson Industries está à beira da falência há 2 anos. Ele apostou em investimentos ruins, perdeu contratos importantes, e agora está desesperado. Fiquei sem palavras, processando aquilo. Margaret continuou, agora com a voz mais firme, como se finalmente estivesse liberando um peso. Ele te pressionou a casar comigo porque achava que isso resolveria seus problemas. Ele imaginava que eu pediria dinheiro da minha herança para salvar a empresa. Mas eu me recusei. Minha cabeça girava. Herança? Que herança? Ela me olhou com uma expressão que misturava ironia e tristeza. Meu avô materno, Daniel. Gerald Morrison. Você já ouviu falar dele? O nome me soou familiar, mas não consegui localizar de onde. Margaret percebeu minha confusão e continuou, Gerald Morrison foi um dos maiores investidores imobiliários da Costa Leste. Quando ele morreu há 5 anos, deixou sua fortuna para mim, a única neta. Meu pai não herdou nada porque Gerald nunca o aprovou como genro. Disse que ele era um perdulário sem caráter. A ficha começou a cair. Então você é? Bilionária, Daniel. Tenho um patrimônio estimado em 3,2 bilhões de dólares. Fundos, imóveis, ações, empresas. Tudo administrado por um grupo de advogados e consultores financeiros que meu avô designou. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei sentar. Tudo fazia sentido agora de uma forma distorcida e revoltante. Richard não estava me fazendo um favor, não estava protegendo a filha. Ele estava tentando usar o casamento como alavanca para forçar Margaret a financiar suas dívidas. E eu fui o peão nesse jogo sujo. Por que você não me contou antes? Perguntei, ainda processando. Margaret sentou-se ao meu lado, pela primeira vez realmente próxima. Porque eu queria ver que tipo de pessoa você era. Meu pai me descreveu como alguém desesperado por dinheiro, que faria qualquer coisa para subir na vida. Mas nas últimas semanas, vi que você mal me olha, não me pede nada, não tenta se aproximar. Você está tão preso quanto eu nessa situação. Havia uma sinceridade ali que me tocou. Margaret não era a mulher sem graça e submissa que eu havia imaginado. Ela estava jogando seu próprio jogo, observando, esperando. E agora? Perguntei. Agora, Daniel, precisamos decidir o que fazer. Porque meu pai não vai parar. Ele vai pressionar você, vai tentar usar você para chegar até mim. E eu preciso saber, você está do meu lado ou do dele? A pergunta era direta, pesada. Olhei para aquela mulher que era minha esposa apenas no papel e vi, pela primeira vez, uma aliada em potencial. Nos dias seguintes, Margaret começou a me revelar mais sobre sua vida real. Descobri que ela mantinha uma identidade discreta propositalmente. Quando você é mulher e bilionária, Daniel, todo mundo quer algo de você. Os homens querem seu dinheiro, as pessoas querem ser suas amigas por interesse. Aprendi a me esconder, a parecer comum, invisível. Ela me mostrou fotos antigas, de quando era adolescente e jovem adulta. Margaret era linda, cheia de vida, mas isso mudou depois que seu avô morreu e ela herdou a fortuna. Fui assediada, perseguida, usei. Decidi então viver de forma simples, sem ostentação, protegendo meu patrimônio e minha paz. O apartamento modesto era apenas um dos lugares onde ela ficava. Ela tinha uma cobertura em Manhattan, uma casa em Uptons, propriedades que eu nem imaginava. Por que continuou morando aqui então? Perguntei. Para observar você, Daniel. Para ver se você era diferente ou apenas mais um. Aquilo deveria me ofender, mas estranhamente, eu entendia. Margaret havia sido manipulada a vida toda, e agora estava testando se eu seria mais um manipulador ou alguém genuíno. Enquanto isso, Richard começou a apertar o cerco. Ele me chamava constantemente para conversas particulares no trabalho, sempre insinuando que eu deveria ser um bom marido e apoiar a família. O que ele realmente queria dizer era, convença Margaret a liberar dinheiro. Numa dessas conversas, ele foi mais direto. Daniel, você é parte da família agora. Margaret confia em você. Preciso que você a convença a investir na empresa. Estamos falando de salvar empregos, salvar um legado. Tentei me desviar, mas Richard era insistente e manipulador. Você não quer que sua esposa veja você como um fracasso, quer? Mostre que é um homem de valor.
Ajude-me a convencê-la. A pressão era constante, sufocante. Quando contei a Margarete sobre essas conversas, ela apenas balançou a cabeça com uma tristeza profunda. Ele nunca muda. Sempre foi assim. Meu avô tinha razão sobre ele. Foi então que Margarete me fez uma proposta inesperada. Daniel, vamos virar o jogo. Vamos mostrar para o meu pai que ele perdeu completamente o controle. Ela tinha um plano, e quanto mais ela explicava, mais eu percebia que estava lidando com uma mulher extremamente inteligente e estratégica. Margarete havia contratado investigadores particulares meses antes do nosso casamento. Ela descobriu que Richard não estava apenas falido, mas envolvido em fraudes contábeis, desvio de fundos e outras práticas ilegais para esconder suas perdas. Tenho documentos, gravações, provas suficientes para destruí-lo legalmente, ela disse calmamente. Mas eu não queria fazer isso sozinha. Precisava de alguém de dentro, alguém que ele confiasse o suficiente para baixar a guarda. E então ele te trouxe para o jogo. Percebi que eu tinha sido mais do que um peão, eu era uma peça de xadrez que ela estava movendo contra o próprio pai. Você sempre soube que ele ia me pressionar? Perguntei. Eu conheci meu pai a vida toda, Daniel. Ele é previsível. Quando ele te forçou a casar comigo, eu sabia exatamente qual era o plano dele. E decidi usar isso a nosso favor. Havia algo perturbador mas também admirável naquilo. Margarete havia transformado a coerção que ambos sofremos em uma estratégia de defesa. Nos dias seguintes, ela me mostrou tudo. Relatórios financeiros, e-mails comprometedores, transações suspeitas. Richard Thompson não era apenas um pai manipulador, era um criminoso corporativo. O plano de Margarete era simples mas devastador. Ela esperaria Richard pressionar mais uma vez, gravar a conversa onde ele admitisse as fraudes e a chantagem, e então entregaria tudo às autoridades e aos acionistas da Thompson Industries. Ele vai perder tudo, Daniel. A empresa, a reputação, possivelmente a liberdade. Mas é a única forma de ele parar de me usar e de usar outras pessoas. Eu deveria ter me sentido desconfortável, mas depois de semanas sendo pressionado, manipulado e usado, senti apenas um senso de justiça. O que você precisa de mim? Perguntei. Preciso que você continue sendo você. Sincero, desconfortável com a situação, mas presente. Meu pai vai continuar te usando como ponte. E quando ele cruzar a linha final, estaremos prontos. Nos preparamos meticulosamente. Margarete instalou gravadores discretos, organizou os documentos com seus advogados e avisou contatos na SEC e no FBI. Tudo estava alinhado, esperando apenas o momento certo. A tensão era insuportável, mas pela primeira vez desde que essa loucura começou, eu não me sentia mais uma vítima impotente. Eu estava ao lado de alguém que lutava de volta, e isso mudava tudo na minha percepção da situação. A oportunidade surgiu 2 semanas depois, quando Richard me convidou para um jantar em família em sua mansão em Short Hills. Margarete e eu fomos juntos, ela vestida de forma simples como sempre, eu desconfortável com o que estava prestes a acontecer. Durante o jantar, Richard estava estranhamente animado, falando sobre novas oportunidades e investimentos promissores. Ellen, a mãe de Margarete, estava quieta e tensa, claramente sabendo que algo estava errado. Depois do jantar, Richard me chamou para seu escritório particular. Margarete ficou na sala com a mãe, mas eu estava com um pequeno gravador no bolso, exatamente como planejado. No escritório, cercado por troféus e fotos de uma vida de aparente sucesso, Richard finalmente mostrou suas cartas. Daniel, vou ser franco com você. Estou desesperado. A empresa vai à falência em menos de 3 meses se eu não conseguir um investimento de pelo menos 50 milhões de dólares. Margarete tem muito mais do que isso apodrecendo em fundos. Ela precisa entender que é seu dever familiar ajudar. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. Você é o marido dela agora. Convença-a, use sua influência. Respirei fundo e decidi empurrar um pouco mais, seguindo o script que Margarete e eu havíamos preparado. Richard, e se ela não quiser? Você sabe que ela é teimosa. Ele se irritou visivelmente. Então você precisa ser mais persuasivo, Daniel. Faça o que for necessário. Ameace o divórcio, faça ela sentir culpa, eu não me importo. Só consiga esse dinheiro. E se eu não conseguir? A pergunta o deixou ainda mais nervoso. Ele se levantou, caminhou até a janela e então se virou com uma expressão dura. Então talvez eu precise tomar medidas mais drásticas. Tenho informações sobre você, Daniel. Coisas do seu passado que não gostaria que fossem públicas. Pequenas irregularidades. Posso tornar sua vida um inferno se você não cooperar. Era uma ameaça vazia, eu sabia, mas ele estava desesperado o suficiente para tentar. Senti raiva subindo, mas mantive a compostura. Entendi, respondi simplesmente. Richard pareceu satisfeito, interpretando meu silêncio como submissão. Ótimo. Quero resultados até o final do mês. 50 milhões, Daniel. Faça acontecer. Saímos da mansão logo depois,
E no carro, Margaret me olhou com aquela intensidade que eu estava começando a reconhecer. Conseguiu? Perguntou. Mostrei o gravador. Ela sorriu, não de alegria, mas de alívio. Os eventos se desenrolaram rapidamente depois daquela noite. Margaret entregou todas as evidências aos advogados, que as repassaram às autoridades competentes. Em menos de uma semana, a SEC abriu uma investigação formal sobre a Thompson Industries e Richard Thompson pessoalmente. Agentes federais apareceram na empresa numa terça-feira pela manhã, apreendendo documentos e computadores. Richard foi levado para depor, e quando voltou, estava visivelmente abalado. Ele me procurou desesperadamente. Daniel, o que está acontecendo? Você falou alguma coisa. Fingi ignorância, mas ele não era idiota. Foi Margaret, não foi? Ela fez isso. Minha própria filha me traiu. A ironia era palpável. Ele havia traído a filha por anos, usando-a como cofre pessoal e peça de barganha, e agora se sentia traído quando ela finalmente revidou. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa. Jornais de negócios noticiaram as investigações, as fraudes, a possível falência. O nome Thompson, antes sinônimo de sucesso, virou sinônimo de escândalo. Funcionários da empresa entraram em pânico, alguns começaram a procurar novos empregos. Eu me desliguei voluntariamente, já não havia razão para permanecer ali. Enquanto o mundo de Richard desmoronava, minha vida com Margaret tomava um rumo completamente inesperado. Depois que o plano foi executado e as autoridades assumiram o caso, passamos mais tempo conversando, realmente conhecendo um ao outro. Margaret removeu os óculos enormes, começou a usar roupas que refletiam quem ela realmente era, e eu vi a transformação de uma mulher que havia se escondido por anos. Por que você fez tudo isso? Perguntei certa noite, enquanto estávamos no apartamento. Não apenas por vingança, ela respondeu. Mas porque estava cansada de ser manipulada. Cansada de ver meu pai destruir tudo ao seu redor em nome da ganância. E talvez porque quando você aceitou casar comigo sob pressão, vi que você também era vítima, não um cúmplice. Havia algo profundamente humano naquela confissão. Nos meses seguintes, desenvolvi sentimentos reais por Margaret. Não por causa do dinheiro, que ela mantinha completamente separado de mim, mas pela pessoa que ela era, forte, inteligente, vulnerável e genuína de maneiras que eu nunca esperaria encontrar. Richard Thompson foi formalmente acusado de fraude contábil, manipulação de mercado e evasão fiscal 3 meses após o início das investigações. A Thompson Industries entrou em processo de falência, e os ativos foram liquidados para pagar credores. Funcionários perderam empregos, investidores perderam dinheiro, e o império que Richard construiu sobre mentiras desmoronou completamente. Ele tentou me contatar diversas vezes, ligações desesperadas que eu ignorava. Também tentou falar com Margaret, mas ela havia bloqueado todos os meios de comunicação. Ellen, a mãe de Margaret, se divorciou dele imediatamente, revelando que sabia das fraudes há anos mas tinha medo de falar. Ela se mudou para uma casa modesta que Margaret comprou para ela, longe do escândalo e da toxicidade. O julgamento foi marcado para daqui a 8 meses, e os advogados previam uma sentença de pelo menos 10 anos de prisão. Assistir tudo aquilo me dava sentimentos contraditórios. Por um lado, justiça estava sendo feita. Por outro, eu via uma família completamente destruída, mesmo que por culpa do próprio patriarca. Margaret parecia em paz com suas decisões, embora às vezes eu a pegasse olhando fotos antigas da família com uma tristeza silenciosa no olhar. Nossa relação evoluiu de uma forma que nenhum de nós dois esperava. Começamos a jantar juntos, não por obrigação, mas porque genuinamente apreciávamos a companhia um do outro. Margaret me mostrou seu mundo real, eventos beneficentes discretos onde ela doava milhões, reuniões com gestores de seus fundos, projetos sociais que financiava anonimamente. Dinheiro não é apenas para acumular, Daniel, ela me disse certa vez enquanto visitávamos um abrigo para jovens que ela sustentava. É responsabilidade. É a chance de fazer diferença real na vida das pessoas. Eu a admirava profundamente por isso. Ela poderia viver ostentando luxo, mas escolhia impactar vidas de forma significativa e discreta. Comecei a trabalhar como consultor independente, usando minha experiência em gestão de projetos para pequenas empresas. Margaret ofereceu investir em qualquer negócio que eu quisesse começar, mas recusei. Preciso construir algo meu, com minhas próprias mãos, expliquei. Ela sorriu e respondeu, é exatamente por isso que eu confio em você. O respeito mútuo que desenvolvemos era a base de algo muito mais profundo que estava crescendo entre nós, algo que nenhum acordo forçado poderia ter criado. 6 meses após o casamento forçado, tivemos nossa primeira conversa realmente honesta sobre nossos sentimentos. Estávamos na cobertura de Margaret em Manhattan, que ela finalmente me mostrou. Era deslumbrante, vista panorâmica da cidade, decoração sofisticada mas acolhedora, arte nas paredes que valia milhões. Você gosta? Ela perguntou, parecendo vulnerável de uma forma que raramente demonstrava. É incrível,
respondi sinceramente. Mas não é isso que me impressiona em você. Ela se virou para me encarar. O que te impressiona então? Respirei fundo, sabendo que aquele era um momento decisivo. Sua força. Sua inteligência. A forma como você transforma a dor em propósito. Como você se manteve íntegra mesmo quando seu próprio pai te traiu repetidamente. Como você escolheu confiar em mim quando não tinha motivo para confiar em ninguém. Vi lágrimas se formando nos olhos dela. Daniel, eu te forcei nessa situação tanto quanto meu pai. Usei você como peça no meu jogo contra ele. Você deveria me odiar. Neguei com a cabeça. Você me deu escolhas quando pôde. Me incluiu no plano, me tratou como parceiro, não como ferramenta. Isso faz toda a diferença. Margarete se aproximou, e pela primeira vez desde que nos casamos, nos beijamos. Não foi performático, não foi por obrigação. Foi real, carregado de meses de tensão, compreensão mútua e algo que nenhum de nós estava pronto para nomear ainda, mas que ambos sentíamos profundamente. Decidimos recomeçar nosso relacionamento, dessa vez sem pressões externas, sem manipulações, sem agendas ocultas. Vamos fingir que nos conhecemos hoje, Margarete sugeriu com um sorriso. Primeiro encontro. Eu ri. Primeiro encontro de um casal que já é legalmente casado há meio ano. Bem não convencional. Saímos para jantar em um restaurante discreto no Brooklyn, onde ninguém a reconheceria. Conversamos por horas sobre tudo, infância, sonhos, medos, arrependimentos. Margarete me contou sobre a solidão de crescer rica, como amizades eram sempre contaminadas por interesse. Eu contei sobre crescer com pouco, sobre a pressão de sustentar minha família desde jovem, sobre o medo constante de fracassar. Somos dois lados da mesma moeda, ela observou. Você pressionado pela escassez, eu prisioneira da abundância. Ambos perdemos liberdade por causa de dinheiro. Era uma percepção profunda que nos conectava de forma única. Terminamos a noite caminhando pela Brooklyn Bridge, com a cidade iluminada ao redor, e pela primeira vez em meses, senti algo que havia esquecido, esperança genuína no futuro. Margarete segurou minha mão, e o gesto simples significava mais do que qualquer aliança forçada jamais poderia. Os meses seguintes foram de reconstrução e descoberta. Margarete me apresentou aos gestores de seus fundos, não porque eu precisasse estar envolvido financeiramente, mas porque ela queria que eu entendesse completamente sua vida. Sem segredos, ela disse. Se vamos tentar de verdade, você precisa conhecer tudo. Aprendi sobre a complexidade de gerenciar bilhões, sobre as pressões constantes de investidores, solicitações de caridade, golpistas sofisticados que tentavam se aproximar. Margarete lidava com tudo com uma competência impressionante, mas também com um cansaço visível. Às vezes só quero ser normal, ela confessou certa noite. Ir ao supermercado sem ter que calcular se alguém está me seguindo. Fazer amigos sem duvidar das intenções deles. Entendi então que, apesar de toda a riqueza, Margarete pagava um preço psicológico altíssimo pela fortuna que herdou. Tentei trazer normalidade para nossa vida sempre que possível. Cozinhávamos juntos, assistíamos filmes bobos, fazíamos caminhadas em parques onde éramos apenas mais um casal anônimo. Esses momentos se tornaram nosso refúgio, onde ela podia simplesmente ser Margarete, não a herdeira bilionária Morrison. O julgamento de Richard Thompson começou em um dia frio de março. Margarete decidiu não comparecer, uma decisão difícil que respeitei completamente. Ele deixou de ser meu pai no momento em que me vendeu como moeda de troca, ela disse, voz firme mas olhos marejados. Ellen, no entanto, decidiu testemunhar contra ele, revelando anos de manipulação, mentiras e abuso emocional. O depoimento dela foi devastador, expondo não apenas as fraudes corporativas, mas o tipo de homem que Richard realmente era, controlador, narcisista, disposto a sacrificar qualquer pessoa por seus interesses. Assisti partes do julgamento pela televisão, junto com Margarete. Ver Richard sendo confrontado com evidências irrefutáveis, testemunhos de ex-funcionários que ele havia prejudicado, documentos que provavam cada mentira, era ao mesmo tempo satisfatório e triste. Este era o homem que me ameaçou, que manipulou sua própria filha, mas também era um ser humano que estava perdendo absolutamente tudo. A sentença veio 3 semanas depois, 15 anos de prisão federal, sem possibilidade de fiança, mais milhões em multas e restituições. Richard Thompson, o poderoso empresário, seria apenas mais um número no sistema prisional. Após o julgamento, Margarete e eu fizemos uma viagem para a Europa, nossa primeira verdadeira viagem juntos. Queríamos distância do drama, do escândalo, de tudo que nos cercava. Visitamos Paris, Roma, Barcelona, pequenas vilas na Toscana onde ninguém sabia quem éramos. Margarete se soltou de formas que eu nunca havia visto, ria alto, dançava na chuva, comia gelato nas ruas como qualquer turista. Obrigada. Ela me disse uma noite em Veneza, enquanto passeávamos de gôndola pelos canais. Por quê? Perguntei, genuinamente confuso. Por me ver. Não meu dinheiro, não meu sobrenome, não minha utilidade.
Apenas eu. Segurei sua mão mais forte. É a única coisa que sempre vi, Margarete. Desde o primeiro momento em que realmente conversamos. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e ficamos em silêncio, apenas apreciando o momento. Quando voltamos para os Estados Unidos, algo havia mudado definitivamente. Não éramos mais dois estranhos presos em um casamento forçado. Éramos parceiros, amigos, e cada dia mais claramente, estávamos nos apaixonando de verdade. O que começou como coerção e manipulação estava se transformando em algo genuíno e bonito, contra todas as probabilidades. Decidimos renovar nossos votos, dessa vez por escolha própria. Foi uma cerimônia pequena e íntima, apenas com pessoas que realmente amávamos. Minha mãe, meu irmão, Ellen, alguns amigos próximos de ambos os lados. Nada de pompa, nada de ostentação, apenas honestidade. Margarete usou um vestido simples mas elegante, e quando a vi entrando, percebi que estava vendo a mulher que amava, não a herdeira bilionária, não a vítima do pai manipulador, apenas Margarete. Meus votos foram diretos. Quando nos casamos da primeira vez, foi por medo e coerção. Hoje, caso com você por escolha, por amor, por admiração. Você é a pessoa mais forte que conheço, e me sinto honrado de estar ao seu lado, não como acessório, mas como parceiro igual. Ela chorou abertamente, algo que raramente fazia. Seus votos foram igualmente emocionais. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. Que confiar novamente é possível. Que amor real existe além de interesse e manipulação. Caso com você hoje porque escolho você todos os dias, Daniel Foster, e vou continuar escolhendo pelo resto da vida. Selamos o casamento com um beijo genuíno, aplaudido por lágrimas e sorrisos das pessoas que nos amavam. Minha mãe me abraçou forte depois da cerimônia. Estou orgulhosa de você, filho, ela disse. Você transformou uma situação horrível em algo lindo. Isso requer coragem. Meu irmão, sempre o mais prático, brincou, então, quando vou ganhar um sobrinho bilionário? Todos rimos, a tensão dos últimos meses finalmente se dissolvendo em alegria genuína. Ellen se aproximou de Margarete com lágrimas nos olhos. Seu avô estaria tão orgulhoso de você, ela disse. Ele sempre soube que você era especial, que tinha a força dele. Você honrou o legado Morrison da forma certa. Margarete abraçou a mãe, e naquele momento vi a cura começando, não apenas para ela, mas para toda a família que havia sido quebrada por Richard. Celebramos até tarde naquela noite, não com champanhe caríssimo e caviar, mas com pizza, cerveja e muita risada. Era perfeito na sua simplicidade, era real na sua autenticidade. Essa era a vida que escolhemos construir juntos, baseada em valores reais, não em aparências ou manipulação de poder e controle. Um ano após o casamento forçado, Margarete e eu estávamos completamente diferentes. Ela havia se tornado mais aberta, mais confiante em demonstrar quem realmente era. Começou a aparecer publicamente em eventos beneficentes, assumindo seu papel como filantropa importante, mas nos seus próprios termos. Eu havia construído uma consultoria bem-sucedida, atendendo pequenas empresas que precisavam de gestão estratégica. Não era bilionário, mas era realizado, e isso bastava. Morávamos principalmente na cobertura de Manhattan agora, mas mantínhamos o apartamento modesto de Hoboken para quando queríamos fugir da agitação. Margarete investiu significativamente em programas de educação e empreendedorismo para jovens de baixa renda, honrando a memória do avô. Ele sempre disse que dinheiro sem propósito é apenas papel, ela me contou. Quero criar oportunidades reais, não apenas dar esmola. Ajudei a desenvolver alguns desses programas, usando minha experiência de quem veio de baixo e entende os desafios reais. Juntos, éramos uma equipe poderosa, combinando recursos dela com minha perspectiva prática de campo. Impactamos centenas de vidas naquele primeiro ano, e o plano era impactar milhares nos próximos anos. Richard ocasionalmente enviava cartas da prisão, sempre manipuladoras, sempre tentando justificar suas ações ou pedir perdão interesseiro. Margarete as lia em silêncio e as arquivava sem responder. Um dia talvez eu consiga perdoá-lo, ela me disse. Mas perdão não significa reconciliação. Ele fez escolhas, e agora vive com as consequências. Respeitei completamente sua posição. Perdão é processo pessoal, e cada um tem seu tempo. Ellen, por outro lado, estava florescendo. Livre do casamento tóxico, ela havia retomado sua paixão por pintura e estava até vendendo algumas obras em galerias locais. Nunca é tarde para recomeçar, ela nos disse durante um jantar. Vocês dois me ensinaram isso. Ver a transformação dela era inspirador, prova de que mesmo após décadas de manipulação, recuperação é possível. A família que restou, Margarete, Ellen e eu, era pequena mas saudável, construída sobre honestidade e respeito mútuo, não sobre coerção e interesse financeiro. Era o tipo de família que ambos sempre desejamos mas nunca tivemos até então, até criarmos ativamente uma para nós mesmos. 2 anos após tudo começar, Margarete me surpreendeu com uma proposta inesperada. Estávamos em Uptons,
na casa de praia que ela raramente usava, assistindo ao pôr do sol. Daniel, tenho pensado muito sobre legado, ela começou. Não apenas o dinheiro que vou deixar, mas o impacto real que quero ter. Escutei atentamente. Quero criar uma fundação grande, algo que vai durar gerações. Focada em educação, empreendedorismo e saúde mental. E quero que você seja cofundador comigo, parceiro igual em todas as decisões. Fiquei surpreso. Margarete, isso é enorme. Você tem certeza? Ela pegou minhas mãos. Mais certeza do que qualquer coisa na vida. Você não está comigo pelo dinheiro, provou isso 1000 vezes. Tem visão clara de como ajudar pessoas porque viveu as dificuldades. E eu confio em você completamente. Quero construir esse legado juntos. Lágrimas vieram aos meus olhos. Não pela fortuna, mas pelo que aquilo representava, confiança absoluta, parceria verdadeira, propósito compartilhado. Seria uma honra, respondi, voz embargada. Nós nos abraçamos enquanto o sol desaparecia no horizonte, marcando não um fim, mas um novo começo mais significativo e impactante do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado naquele dia terrível no escritório de Richard. A Fundação Morrison Foster foi oficialmente lançada 6 meses depois, com uma dotação inicial de $500 milhão. A imprensa cobriu extensivamente, surpresa ao descobrir que a reclusa herdeira Morrison havia se casado e agora estava usando sua fortuna para impacto social massivo. Demos poucas entrevistas, mas quando o fizemos, fomos honestos sobre nossa história, obviamente omitindo os detalhes mais problemáticos da coerção inicial. Nosso casamento começou de forma não convencional, Margarete disse em uma entrevista para Forbes. Mas nos ensinou que até das piores situações, podemos extrair propósito e significado. Queremos que essa fundação represente exatamente isso: transformação, segundas chances e potencial humano realizado. A fundação cresceu rapidamente, estabelecendo programas em 12 estados no primeiro ano. Ajudamos milhares de jovens empreendedores, financiamos clínicas de saúde mental em comunidades carentes, criamos bolsas de estudo integrais para estudantes de baixa renda. O impacto era mensurável, real, tangível. E fazer esse trabalho junto com Margarete, vendo seus olhos brilharem quando visitávamos um programa bem-sucedido ou conhecíamos alguém cuja vida mudamos, era mais gratificante do que qualquer salário jamais foi. Havíamos transformado trauma e manipulação em propósito maior. Hoje, 3 anos após aquela conversa no escritório de Richard Thompson que mudou minha vida completamente, posso dizer que sou genuinamente feliz. Meu casamento com Margarete é real, profundo, baseado em amor e respeito mútuos. Sim, ela é bilionária, mas isso deixou de ser o ponto central há muito tempo. O que importa é quem ela é, uma mulher incrível, forte, compassiva, inteligente, que escolhe diariamente usar seu privilégio para bem maior. E ela me escolhe diariamente também, não por obrigação ou necessidade, mas por genuína conexão e amor. Construímos algo bonito das ruínas de uma situação horrível. Richard ainda está na prisão, cumprindo sua sentença, e provavelmente ficará lá por muitos anos ainda. Parte de mim sente pena dele, do homem que poderia ter sido se não tivesse sido consumido por ganância e orgulho. Mas principalmente, sou grato. Grato porque sua manipulação, ironicamente, me colocou no caminho de Margarete. Grato porque a adversidade nos forçou a descobrir força que não sabíamos ter. E grato porque provamos que até os começos mais sombrios podem levar aos finais mais luminosos, se estivermos dispostos a lutar por eles com honestidade e coragem verdadeira. Se essa história intensa e cheia de reviravoltas te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse.